Olá, galera do Fio Guia, tudo bem? Aqui quem fala é a Luciana Rosa. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre reserva de emergência. Por que um médico tem que ter reserva de emergência? Na verdade, todo mundo tem que ter reserva de emergência. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, então aguarda a vinheta e segue o fio. Primeiro, o que é reserva de emergência? Reserva de emergência é um dinheiro que você juntou, que equivale ali, na minha opinião, pelo menos 6 salários seus, né? 6 gastos básicos seus, que vai ficar guardado para caso aconteça alguma coisa. Por exemplo, se você ficar incapaz de trabalhar 6 meses, você tem dinheiro para pagar todas as suas contas por próximos 6 meses. Essa é a ideia da reserva de emergência. É um dinheiro que vai estar guardado para situações de emergência. Não é para comprar um carro novo, não é para comprar um celular novo, é para situação de emergência. O que seria emergência então, Luciana? A maior emergência que o médico passa é ficar doente. Por quê? Se você ficar doente, significa que você vai ficar sem trabalhar. Se você ficar sem trabalhar, significa que você vai ficar sem receber. Porque a gente, como médico, poucas das vezes a gente tem um vínculo trabalhista sólido, né? Por escrito. Um vínculo trabalhista CLT que te garante o direito de ficar doente, que te garante o direito de ter um atestado, por exemplo. Normalmente, nossos empregos não garantem isso. Então, se você não trabalhar, você não ganha. Então, se você ficar doente, logo você não trabalha, logo você não ganha. Então, você precisa ter uma reserva porque o nosso dinheiro depende exclusivamente da gente mesmo, tá? Outra coisa é, muitas das vezes a gente demora bastante para receber em determinados empregos e a gente não sabe quando isso vai acontecer. Às vezes tem lugares que demora 30, 45, 60, até 90 dias para pagar. Esses atrasos, eles podem acontecer. Pagadores, eles não são confiáveis. E existe chance de calote. Por isso que é sempre bom a gente conversar com pessoas que já trabalharam nesses lugares que a gente tá entrando, né? Então, a gente tem até um vídeo um pouco falando de como escolher, né, os plantões e tal. Vou deixar aqui o vídeo aqui em cima para quem quiser saber mais sobre isso ir lá no vídeo assistir. A gente não sabe, então, quando a gente vai receber. Então, se você não sabe, você precisa ter essa reserva, porque, igual eu falei, os vínculos são frágeis. Então, a gente precisa ter meios que garanta pra gente mesmo, tá? Eu já passei por isso, de ficar sem receber 5 meses, e é muito ruim. Então, assim, uma das dicas que eu dou em relação a isso é, tenha mais de um vínculo trabalhista. Em outros vídeos a gente vai falar sobre isso. Então, a primeira dica que eu dou pra vocês é, formou, faça uma reserva de emergência. Tá? Eu já tinha uma reserva de emergência antes de formar, tá bom? Que eu fui construindo ao longo da minha vida. E quando eu formei, eu precisei aumentar essa reserva de emergência, porque acabou que as minhas despesas aumentaram um pouco. Então, eu aumentei a minha reserva de emergência, tá? Mas esse ponto de reserva de emergência eu tenho desde quando eu comecei a trabalhar, com 14 anos. Sempre tive reserva de emergência, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? O que vai acontecer. E é aquela questão, né, da lei de Murphy, né? Se tem alguma chance de algo dar errado, vai dar errado, tá? A revista Money trouxe uma pesquisa que ela fala que 78% de nós teremos um grande evento negativo em um período de 10 anos. Então, mesmo você sendo médico, você vai ter provavelmente um grande evento negativo na sua vida que você vai precisar ter uma reserva de emergência. Então, lei de Murphy. Tem que ter a reserva, porque se você não tiver, alguma coisa vai acontecer e você vai acabar entrando no cheque especial, estourando o cartão e gastando dinheiro ou pegando um empréstimo que não precisava se você tivesse aprendido esse primeiro princípio. Tenha uma reserva de emergência. Ok, Luciana, eu entendi que eu preciso ter uma reserva. Em quais situações eu posso usar essa reserva, além da situação de estar doente? Ah, você ficou um período desempregado. Por quê? Porque eu queria estudar para residência. Então, você montou uma reserva para você ter ali 2, 3 meses somente para isso. Tem como você fazer pensando nisso também. Um gasto de saúde que não é coberto por plano, alguma cirurgia de urgência, algum exame que não cobre por plano, ao descobrir que alguém da sua família tem uma doença rara. Então, tem aquele dinheiro ali, caso precise. Um atendimento veterinário pro seu pet. Pet é uma coisa muito cara. Se ele ficar doente, vai ser caro. E vai ter que ser paga grande parte das coisas à vista. Então, tenha uma reserva de emergência. Uma manutenção em casa ou no carro, que às vezes o seguro não cobre, ou que a franquia do seguro é muito alta e o valor que você precisa pagar é menor. Então, assim, esses pequenos reparos, manutenções, uma mudança de cidade, estado, país, uma viagem não planejada.
com necessidade, tá? O que que é? Sei lá, alguém morreu. Então, é uma viagem que você precisa fazer e que ela não foi planejada. E aí, você tem o dinheiro para você fazer essa viagem. Caso teve um estouro no cartão de crédito, aquele mês, porque você teve que gastar mais por conta de algo X que não aconteceu, ou você não recebeu o salário. Você tem a sua reserva de emergência, vai lá, tira o dinheiro e paga o seu cartão de crédito. Ou seja, você tem formas de você mesmo se emprestar dinheiro, que é a forma mais barata que existe, tá? E às vezes você tem burocracias para resolver, documentos, às vezes alguém da sua família precisa, mas reserva de emergência, ela precisa ser usada para situações de emergência. Isso precisa estar muito claro. Não é para comprar um celular novo, um notebook novo, um carro novo. Isso aí a gente chama isso aí de objetivos e a gente traça uma meta para alcançar esse objetivo. É diferente. A reserva de emergência ela tem que sempre existir, tá? E a reserva de emergência, igual eu falei, ela precisa ser ali, na minha opinião, né? Pelo menos por 6 meses, tá? De 3 a 12 meses é o ideal. Eu acho que como médico a gente tem que ter uma reserva ali de pelo menos 6 meses dos seus gastos fixos. O que que são meus gastos fixos, Luciana? É água, alimentação, energia, aluguel, gasolina, a Netflix que você paga, a internet, tudo que você tem que você paga o boleto todo mês, eles são considerados seus gastos fixos. Então, você precisa ter pelo menos 6 meses desses gastos fixos, tá bom? E aí, Luciana, como que eu faço para construir uma reserva de emergência? É um pouquinho cada mês, você não vai se privar de todas as coisas assim que eu formei para construir exatamente a reserva de emergência. Não, você precisa começar a guardar uma quantidade do seu salário todo mês para construir essa reserva. Quando a gente tá na faculdade, a gente tá acostumado a viver com um padrão de vida X. Quando a gente forma, a gente vai viver com um padrão de vida 2x, 3x às vezes. Então, tenta não subir muito seu padrão de vida. Não é que você não possa fazer todas as coisas que você tem à vontade. Quando a gente forma, a gente tem vontade de fazer muitas coisas. Mas pese. Monte sua reserva de emergência primeiro, com seus primeiros salários, tá? É uma coisa extremamente importante e que vai te prevenir no futuro de grandes coisas, entendeu? Então, monte sua reserva primeiro. Mantenha ali seu padrão de vida um pouca coisa melhor do que o que você vivia na faculdade e comece a montar sua reserva. É um pouquinho todo mês. Rapidinho você consegue montar uma reserva de emergência, tá? Você precisa de 2 coisas para montar uma reserva de emergência. Disciplina, porque você não vai ser da noite pro dia, tá? Você vai demorar ali alguns meses para montar, às vezes 6, 7 meses para montar uma reserva, viu? E a outra coisa é organização, né? A gente precisa saber quais são as nossas contas essenciais, quais são os gastos fixos que a gente tem, se a gente tem dívida, porque dívida entra como um gasto fixo ali, porque você tem que pagar ela todo mês, tipo a parcela de um carro, financiamento, a formatura da faculdade, são dívidas fixas que você tem ali, e você não pode deixar de pagar sua dívida caso aconteça alguma coisa com você. Então, você precisa ter tudo isso no papel. Se você paga algum seguro, se você paga plano de saúde, precisa colocar no papel realmente o quanto você precisa para viver. Isso é muito individual. O quanto que você precisa e o quanto eu preciso é diferente, de acordo com a necessidade e com a vida que cada um leva, tá? Então, é muito importante. É importante a gente saber, né, quanto que a gente ganha, pra gente poder saber o quanto que é o mínimo, né, daqueles gastos que a gente tem mensal e o quanto a gente tá ganhando, pra gente separar. A minha recomendação é pelo menos 30% do que você ganha nos primeiros meses de formado, para você conseguir formar essa reserva de emergência, tá? E onde aplicar, Luciana? Tem vários lugares de aplicar. O ideal é que você aplique em algo que seja seguro, tá? Com alto seguro, alta liquidez, tá? E que normalmente investimentos desse porte, eles são de baixo rendimento, mas eles podem render no mínimo a taxa de juros. Então, não é na poupança, tá bom? Porque poupança não é investimento. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. O ideal é, ou você investe num CDB de um banco, tá? Normalmente todos os bancos oferecem algum CDB. Tem que ser CDBs ali que rendem pelo menos 100% do CDI, tá? Porque ainda tem que retirar o imposto de renda daquele CDB e tem que ser um CDB de resgate imediato, tá bom? Então, tipo assim, se você precisar do dinheiro agora, você já consegue sacar o dinheiro no mesmo dia. Vários bancos digitais têm, alguns bancões também têm, só que todos os bancões têm também, só que das vezes os bancões, eles não oferecem 100% do CDI. A minha recomendação é que seja 100% do CDI, tá bom? Porque isso é sinal que ele vai render ali pelo menos a taxa de juros, porque o CDI é um índice que está diretamente ligado à taxa Selic, tá bom?
Ou você investe no Tesouro Direto, que é a mesma coisa de um CDB, né, de banco ali, só que você vai investir no governo. E no governo tem vários, né? O mais seguros ali do Tesouro Direto é o Tesouro Selic, que ele está atrelado à taxa de juros do nosso país. Então ele vai render acima da inflação. Todos esses que eu falei, a tendência é eles renderem acima da inflação. Então, o dinheiro que você colocou, R$1.000 hoje, ele vai estar, por conta da inflação, esse dinheiro, em tese, perdeu o valor, R$1.000, que se você deixar ele debaixo do colchão, ele vai estar valendo R$900 no final do ano. Se você deixar ele dentro de um CDB ou dentro do Tesouro Direto, ele vai estar valendo 110 no final do ano, porque ele foi acima da inflação, ele acompanhou a inflação do nosso país, tá bom? Depois a gente vai ter mais vídeos explicando um pouquinho mais sobre isso, mas o ideal é ser um investimento de alta liquidez, que você consegue resgatar rápido, seguro. O ideal é que esteja ali atrelado ou a taxa Selic ou CDI, viu? Porque o IPCA ele pode variar bastante, então, como é algo que é para ser sua reserva de emergência, precisa ser algo que vai estar rendendo ali um pouquinho todo mês e que você possa tirar a qualquer momento. Não necessariamente, tá? Precisa ser embaixo do colchão, viu? Então é isso. Se você já tem sua reserva de emergência, avisa aqui pra gente que você já tem. Se você ainda não tem, tá começando, avisa pra gente que vai começar. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu joinha aí. Se tiver alguma dúvida sobre reserva de emergência, deixa pra gente, ou sobre algum outro tema pra gente trabalhar aqui no Fio Guia, tá? Muito obrigada por estar comigo até esse momento e segue o fio. Até a próxima!